seja convosco. Aleluia. Glorificamos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Jesus. Recebe, Senhor, esse louvor como aroma agradável a Ti, Senhor. Toca, Senhor, em nossas vidas agora, Senhor, para ouvir o que o Senhor quer que a gente ouça. Que haja manifestação, Senhor, do Teu Espírito. Que toda manifestação contrária não aprovamos. Na qualidade de filhos de Deus, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, todo demônio fica amarrado e amordaçado, porque a glória é para o Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. E sabemos que o Senhor tem cercado este lugar. Sim, e sabemos, Jesus, que o Teu sangue está colocado nos umbrais deste lugar. Pai. Nós te adoramos, Senhor. Teu sangue nos umbrais da nossa vida. Sim, Deus maravilhoso e Deus santo. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Jesus. Aleluia, Tu és nosso Deus. Não precisamos de outro, não necessitamos de outro. Tu és o nosso Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Amém? Vamos meditar lá em Mateus, na palavra de Deus. Mateus 17. Mateus 17, a partir do verso 14. Mateus 17, 14. Amém? Amém. Vamos orando, vamos glorificando a Deus, vamos desejando a palavra, desejando ouvir o que Deus tem para falar para nós. Amém? Senhor, o que Tu queres falar comigo? Senhor, eu preciso ouvir Tua voz. Espírito Santo, eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso de uma direção. Nós viemos aqui hoje, não foi só por vir, não foi só para ocupar um tempo ou um espaço. Então nós devemos chegar e já começar a adorar, já começar a conversar com o Senhor, porque Ele se faz presente aqui. Não podemos chegar e ignorar o Espírito Santo. Não podemos chegar e ignorar a presença do Senhor. Não podemos chegar e ficar como se fosse minha obrigação estar aqui. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Nós estamos aqui para bendizer ao Senhor. Amém? Aleluia. Se assente em nome de Jesus. É uma palavra que às vezes entende-se de um jeito, tem interpretações e interpretações. Eu vou passar do jeito que eu compreendi a palavra aqui, sobre a cura de um menino endemoniado, ou a cura de um menino epilético, ou a cura de um menino lunático, indiferente do jeito que se refere ao menino. O menino não estava bem. Está escrito assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse. Quando chegaram onde estava havia muita gente esperando para ouvir sobre o que Jesus tinha para dizer. O que nós viemos fazer aqui hoje? Ouvir o que Jesus tem para nos dizer. O que nós viemos fazer aqui, ver qual a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós não podemos viver sobre a nossa direção, mas sobre a direção do Espírito Santo. Então, quando chegaram onde estava a multidão, um homem, ele se aproxima de Jesus. Imagine tanta gente se aproximando de Jesus, tantas pessoas precisando de ajuda, mas esse homem chega para Jesus porque ele já tinha antes buscado ajuda nos discípulos. Mas ele não desistiu de pedir ajuda para Jesus, porque os discípulos não haviam conseguido fazer. E ele se aproxima de Jesus e ajoelha-se diante dele. Não está funcionando na minha vida. O que eu pedi para o Senhor não deu certo. O que eu pedi para ir, fui lá e fui naquela porta e não deu certo. Ajoelha-se diante de Jesus. Não se ajoelhe diante do problema.
Não se ajoelhe diante da enfermidade. Não se ajoelhe diante de Satanás. Não se ajoelhe diante de demônios. Se ajoelhe diante de Deus. Jesus. O homem se ajoelhou, ele se aproximou, ajoelhou e ele disse, ele verbalizou. Chega perto de Jesus, já ajoelha e fica ali. O Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que eu quero, o Senhor sabe que eu preciso. Não foi isso que o homem fez. Ele disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Quantas vezes, ao invés de nós ficarmos resmungando, falando, não é melhor chegar, se prostrar, ajoelhar e falar, Jesus, tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia da minha filha. Tenha misericórdia do meu esposo, da minha esposa. Tenha misericórdia, que há tempos de misericórdias. E ele diz, ele tem ataques. Ele é lunático. Ele é epilético. Você pode imaginar, o menino está ali, normal, andandinho, daqui a pouco ele se estremece todo e cai. Ele se convulsiona. E aquele pai fala, meu filho está doente, o meu filho precisa de uma cura. Quem é que pode resolver esse problema? Quem é que pode curar o meu filho? Já fiz de tudo. Quantas vezes já se foi feito de tudo e nada acontece? Se prostra, se joelhe diante de Jesus, peça pela misericórdia, fala o problema. O que está acontecendo? O meu filho está acontecendo isso com o meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. O menino estava o quê? Sofrendo muito. E quando o filho sofre muito, os pais também sofrem muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Quando a pessoa vai convulsionar, seja enfermidade ou seja demônio, não escolhe o momento. Ele quis dizer, quando acontece, acontece. Está perto da água, ele cai na água. Está no fogo, ele cai no fogo. Igual pessoas, quando tem problema de epilepsia, que não está controlado, não toma remédios, nada, ela se está ali cozinhando, se dá, cai onde está, não tem tempo. E é essa a vida que esse menino tinha, uma vida de sofrimento. E a vida dos pais era uma vida de sofrimento, de ver a angústia, de ver a dor, a vergonha. Quem viu alguém do familiar tendo um ataque epilético, sabe o quanto isso é. A pessoa fica envergonhada. Os parentes ficam envergonhados. As pessoas não querem ficar perto, porque uma pessoa se batendo, uma pessoa se babando, melhor se afastar. Ainda mais nos dias de hoje. Nos dias de epidemia, se uma pessoa começa a se bater, a babar, todas as pessoas saem fora. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mas o que é isso? Os discípulos tinham sido treinados, os discípulos estavam vendo o que Jesus fazia, eles viram os milagres. E aquele homem pega o filho e leva lá, olha aqui, discípulos de Jesus, curem meu filho. E eles tentaram, e o menino continuou do mesmo jeito. Como, pastora? É o que a palavra disse. Olha aqui, eu os trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quando nós formos fazer cura, orar por alguém, dependendo de nós mesmos, não vai ter cura. Quando nós formos orar para uma pessoa, crendo em nós, no nosso poder, não vai ter cura, não vai ter libertação. Porque quem cura é Jesus. O sacrifício quem fez foi Jesus. Não podemos, eu tenho dom, eu tenho poder, olha aqui, ó, fogo nas minhas mãos, eu tenho poder. Jesus tem o poder. Ele me usa, Ele usa você,
Ele usa quem Ele chamar, quem for obediente, Ele usa. Amém? Amém. Jesus respondeu, Imagine a situação de Jesus. Imagina a situação de Jesus nos dias de hoje. Imagina a situação de Jesus quando olha para a igreja. Imagina a situação de Jesus quando olha aqui para a terra e vê os discípulos dele. Olha a situação de Jesus quando Jesus olha e fala: mas por que aquele fulano está doente e você não curou? Por que aquele fulano lá está possesso e você não fez nada para libertar? Por que aquela pessoa lá não tem comida e você não fez nada para alimentar? Ou porque o que você está fazendo como igreja? O que você está fazendo como pessoa? Cadê o amor? Jesus ficou, geração incrédula, geração corrompida. Foi o que Jesus falou. Jesus chamou todos eles lá: vocês são incrédulos. Vocês não acreditam, vocês falam, mas vocês não acreditam. Vocês veem eu fazendo, mas vocês não acreditam. Vocês falam que eu sou filho de Deus, mas vocês não acreditam. Vocês falam amém, mas vocês não acreditam. Vocês falam que eu tudo posso, mas vocês não acreditam. Geração incrédula, geração corrompida com esse mundo, geração que se corrompe com os costumes. É isso que Jesus, se olhar aqui para a terra, vai ver, geração que gosta de festa. Geração que foge da minha palavra. Geração que foge da minha verdade. Geração que não quer saber de mim. Geração incrédula e perversa. Nossa, mas Jesus era sempre tão mansinho, tão bonzinho. Jesus era verdadeiro. Se ele tivesse que falar, ele falava. E ele chegou para os discípulos e disse: vocês são incrédulos, vocês são perversos. Até quando estarei com vocês? Até quando eu preciso ensinar? Até quando eu preciso ser exemplo? Até quando? Até quando? Até quando terei que suportá-los? Dessa mesma versão? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus ficava muito bravo quando ele via aquela multidão precisando de ajuda. E os discípulos podiam fazer. Jesus deu autoridade para eles fazer no nome dele. Deu poder para ele fazer. E eles não faziam. Jesus nos dá autoridade. Jesus nos dá poder. E quando nós não fazemos, como será que Jesus olha para nós e fala o quê? E Jesus diz: traga meu menino. Esperto foi aquele pai. Esperto foi aquele pai. Ele tentou pedir ajuda. Mas como ele não conseguiu a ajuda dos discípulos, ele se joga aos pés de Jesus. Tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia, Senhor. A oração move o mundo espiritual. A oração move. Se nós ficarmos parados, nós vamos continuar parados. Agora, se nós começarmos a orar, se nós começarmos a declarar, as coisas vão acontecer. E nós não podemos só orar quando nós estamos precisando de alguma coisa. E nós não podemos só orar quando as finanças não estão dando certo. Nós precisamos falar para Jesus: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Senhor. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Pobre da criança. Tem doenças físicas e tem doenças espirituais. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico. Tem problemas mentais que são espírito, tem problemas mentais que são físicos. Tem que ser tratado com remédios. Mas Jesus viu que o que estava acontecendo ali era um demônio. Mas por que os discípulos não viram um demônio?
Por que os discípulos não perceberam o demônio? Por que nós não percebemos o demônio? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta são contra demônios. É contra o mundo espiritual. E por que nós lutamos no mundo natural? E por que nós lutamos no mundo físico, se é espiritual? Como que um demônio vai sair? No nome de Jesus. E por que então não saiu? Por que às vezes as pessoas estão ali, ficam ali 2, 3, 4 horas, 5 horas lutando com o demônio? A pessoa ali sendo humilhada, a pessoa ali sendo machucada pelos demônios. Ou por que isso não acontece? Porque não tem a libertação então. Em nome de Jesus o demônio tem que sair. Em nome de Jesus, amém, o demônio tem que largar o corpo da pessoa. Em nome de Jesus, ele tem que pegar toda a doença, toda a enfermidade que ele colocou e ir embora. No nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, se eu não acredito nisso, não vai acontecer. Se eu não acredito em Jesus, agora se eu for lá acreditando em mim, piorou. Nós temos que ir até a pessoa, nós temos que ir até o problema em nome de Jesus. E acreditando em Jesus. Acreditando que Ele tem o poder. Acreditando que se nós chegarmos e falar, demônio, eu estou te dando uma ordem. Solta o corpo dessa pessoa. Sai, deixa ela livre, chega de escravidão. E você acreditar. Nós vamos ver as coisas acontecendo. Todas as vezes que eu fiz libertação, eu acreditei. Eu acreditei em todas as vezes. Eu me sentia a mais fraca das fracas. Mas eu sabia que o mais forte dos fortes estava em mim, estava comigo. E não era eu, era Ele. Era Ele. E o que a palavra diz aqui? Jesus repreendeu o demônio. Só que depois ele deu também uma repreendidinha nos discípulos. O menino foi curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular, em parte. Que vergonha, né? Imagine falar em público ali com Jesus. Depois daquele vexame todo. Depois daquele vexame de não ter feito. E depois daquele vexame de Jesus chamar a atenção deles ali. Eles chamam Jesus, vamos conversar aqui, bem, no particular. Porque eles estavam envergonhados, eles não estavam entendendo o que aconteceu. Então os discípulos se aproximaram, foi se aproximando, foi chegando perto. Pegou Jesus em particular e perguntou para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus, o que foi que aconteceu? O Senhor chegou e falou, sai, o demônio saiu, o menino está curado, entregou para o pai. E nós, Jesus, fizemos tudo, de tudo. E não aconteceu nada. Ah, Jesus. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Como assim, Jesus? Se está escrito que se eu tiver fé do tamanho da semente de uma mostarda, o Senhor diz que a gente fala, monte sai daqui, o monte sai, vai para acolá. Então quer dizer que nós não temos fé, Jesus? Nem do tamanho de uma semente de mostarda. Quem somos nós, Jesus? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Nada é impossível àquele que tem fé em Jesus. Nada é impossível para aqueles que têm fé. Mas então, os discípulos não tinham fé. Os discípulos não acreditavam. E Jesus fala assim para eles, mas essa espécie,
ou essa casta só sai pela oração e pelo jejum. O problema é que os discípulos eram incrédulos. E a casta que tinha que sair era a incredulidade dos discípulos. Se a incredulidade dos discípulos saíssem, a chave para abrir lá para ela trocar o bebê. Deu para entender? O que nós precisamos pedir para Jesus nos liberta. Me liberta da minha incredulidade. Me liberta. Mas como que eu vou ser liberto da incredulidade? Orando e jejuando. Como que eu vou ser liberto? Lendo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como que eu vou expulsar um demônio? Como que eu vou expulsar um espírito ruim se eu não acredito? Como que eu vou orar por um enfermo se eu não acredito? Como que eu vou orar por prosperidade se eu não acredito? Como que eu vou ver meu filho liberto, minha filha liberta se eu não acredito? Isso não existe libertação para isso. Isso nunca vai ser liberto. Mas como que vai ser liberto se você não acredita? Como que você vai conquistar algo se você não acredita? Como que você vai chegar aonde Jesus diz que você vai chegar se você não acredita? Jesus acredita em você. Agora precisa você acreditar. Jesus acredita nas possibilidades. Agora precisa você acreditar. E como que você vai acreditar se você... Como que a gente acredita se a gente não ora? Como que a gente acredita se a gente não lê a Bíblia? Como que a gente acredita se a gente não ouve um louvor? Como que a gente vai acreditar se a gente não vê uma pregação? Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai ficando frio, cada vez mais frio. E quando aparecer um menino lunático na sua frente, Jesus falar, liberta ele, você não vai libertar porque você não acredita. Eu tirei prova dessa palavra. Eu fiz oração e eu fiz jejum por um período de tempo. E a minha oração durante o período de tempo era, Senhor, me liberta da minha incredulidade. Senhor, me liberta dessa casta. Me liberta, Senhor, como Jesus diz aqui. Essa espécie de incredulidade. Não é essa espécie de demônio epilético, não é essa espécie de demônio lunático, não é essa espécie de... Não, Jesus está falando de quem estava fazendo. O problema ali não era o menino, o problema ali era quem estava fazendo a libertação. Amém? A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela é aquela que vai nos levar onde nós precisamos chegar. Ela é vida. A palavra de Deus é vida. Eu preciso de vida, então eu tenho que ir para a palavra de Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo, então eu tenho que ir para a palavra de Deus. Eu tenho que abrir a Bíblia. E nós temos que chegar e falar, Senhor, o que tu tens para mim hoje? Daí você abre Jeremias e fala, clama a mim. O que o Senhor está falando? Clama a mim. Clama a mim. E nós temos que clamar. Tá bom, Senhor. Eu vou clamar. Sabe, Jesus, eu não acredito. Eu não acredito, Senhor, que fulano de tal, do jeito que ele ou ela é, aquilo lá, não tem jeito. Se nós chegarmos lá para Jesus, não tem jeito, é porque nós estamos duvidando do sacrifício de Jesus na cruz. Pode não ter jeito para nós, pode não ter jeito para o mundo, pode não ter jeito para a medicina, pode não ter jeito, mas para Jesus tem jeito. Para Ele não olhar para nós e falar, ô geração
incrédula, perversa, corrompida. Não acreditam. Eu estava lendo um artigo e dizia naquele artigo que tinha uma pessoa muito doente. Uma pessoa muito ruim no hospital, doente mesmo. E todos cristãos em volta, a pessoa cristã, e começaram a orar, a orar, a orar, a orar. E eles não viam mudanças nenhuma. E eles começaram a ficar chateados, a ficarem decepcionados. Por que eles estavam orando, orando, e aquela pessoa continuava enferma, aquela pessoa continuava doente? Até o ponto que chegou até a pessoa morrer. Eles falaram, pastores, pessoas, nós oramos, nós acreditamos, nós colocamos nossa fé em ação. Mas o que aconteceu? Porque as nossas orações, quem conhece o resultado adiante é Deus. Às vezes nós teremos sims e às vezes nós teremos nãos. Aquele homem morreu e no dia do sepultamento, no dia do culto fúnebre, muitas pessoas aceitaram Jesus, até as improváveis. Até pessoas, aquelas que as pessoas nunca que vai aceitar, as improváveis aceitaram Jesus e manteram uma vida santa ali, ganhando outras almas. Então, para aquele homem, Jesus levar foi melhor ele não curar aqui na terra, porque ele foi curado para o céu. Então, foi um não para ter muitos sims na terra. Quando Deus dá um não para você, é porque Ele tem muitos sims. E esse não pode atrapalhar os sims. Então, o Senhor fala não para que os sims venham. Amém? Então, vamos essa semana orar e falar para o Senhor, me liberta. Me liberta dessa incredulidade, me ajuda a crer. Você não está crendo, começa a profetizar. Em nome de Jesus, pela palavra que foi pregada, fulano pode ser liberto, sim. Fulano pode ser salvo, sim. Não existe coisas que Deus não faça. Ele abre porta aonde não tem parede. Onde não tem parede, Deus abre porta. Deus abre o mar para o povo passar em seco. E depois o inimigo morre afogado. Este é nosso Deus, o Deus do impossível. O Deus que no deserto dá alimento. O Deus que no deserto dá água. O Deus que no deserto a pessoa não passa frio e não passa calor. Porque Ele é o Deus que protege em toda e qualquer circunstância. O que nós precisamos fazer é colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Como que nós vamos colocar em prática se nós não sabemos o que Jesus ensinou? Pega Mateus até Apocalipse. Destrincha a Bíblia. E você vai ver, nós vamos ver o que é que Jesus quer que a gente faça. Nós vamos colocar em prática. E nós vamos ver o sim do Senhor ser sim e o não do Senhor ser não. E nós vamos aceitar com alegria o sim do Senhor e o não do Senhor. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E o que Ele vai fazer na tua vida é perfeito. É perfeito. Amém? Fecha teus olhos. Pensa nessa mensagem. Pensa lá no menino passando mal. O pai desesperado. E o pai pedindo ajuda em tudo quanto é lugar. E nada. Chega nos discípulos e nada. Chega em Jesus. Rapidamente Jesus resolve. Chega em Jesus hoje. E rapidamente Ele vai resolver. Chega em Jesus hoje. Sem incredulidade. Chega em Jesus hoje. Com fé. Expõe ao Senhor Jesus. O problema daquele homem era que ele disse, meu filho está doente. O meu filho, ele tem convulsões. E quando ele tem convulsões, ele cai na água, ele cai no fogo, ele se machuca. Tenha misericórdia. Chega você em Jesus
como esse homem chegou nessa simplicidade e fala: Senhor, a minha filha, tá. O meu filho, tá. Fulano de tal, fala para Jesus. E Jesus vai resolver teu problema tão rápido como ele resolveu daquele menino. Senhor, nós ouvimos a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, penetrante. E ela vai e divide alma de espírito. E ela entra, Senhor, tirando tudo que é contrário e colocando ali cura e libertação. A tua palavra vem, Senhor, e penetra, Senhor, na mente. Ela penetra nas células, ela vai no sangue, ela vai em todos os órgãos, interno e externo. E ela faz um grande milagre, porque a tua palavra é o Senhor falando. A tua palavra é o Senhor dizendo para o coração, é o Senhor dando uma ordem para o fígado, é o Senhor dando uma ordem para o rim, é o Senhor conversando com cada órgão. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor, no mundo espiritual, dizendo para os espíritos: não toque nela, não toque nele. A tua palavra é o Senhor no mundo espiritual, dizendo: se afaste, chega, acabou, não tem mais para você. É a tua palavra viva, poderosa e eficaz. Toca-nos, Senhor, a cada um de nós, com essa libertação, e nos perdoe pela incredulidade, em nome de Jesus. Amém.